Corinthians vem forte no campo ofensivo com um dos craques que está brilhando na Europa e as negociações estão em andamento. Em 2025, um dos maiores rumores e desejos do futebol brasileiro é o interesse do Corinthians na contratação de Rodrigo Góes, atacante brasileiro que atualmente joga no Real Madrid. Esse movimento está criando uma verdadeira onda de especulações no cenário esportivo, tanto no Brasil quanto na Europa, e envolve questões que vão muito além do campo de jogo. A possível ida de Rodrigo ao Corinthians, se concretizada, não só representaria uma mudança significativa para o jogador, mas também poderia redefinir a trajetória do próprio clube paulista, ao proporcionar um grande impulso tanto no aspecto técnico quanto no marketing e na visibilidade internacional do futebol brasileiro. A negociação em torno de Rodrigo envolve uma série de fatores complexos, e o Corinthians tem se mostrado determinado a buscar alternativas viáveis para concretizar um dos maiores e mais ousados movimentos do futebol nacional em anos. Rodrigo Góes é um dos maiores talentos da sua geração, e sua trajetória no futebol tem sido marcada por uma ascensão meteórica. Depois de despontar no Santos, Rodrigo chamou a atenção de grandes clubes europeus, e em 2019, o Real Madrid não hesitou em investir em seu potencial, adquirindo o atacante brasileiro para somá-lo ao seu elenco estrelado. Desde então, a carreira de Rodrigo tem sido repleta de momentos memoráveis, especialmente na Liga dos Campeões da UEFA, onde ele tem se destacado em jogos decisivos, sendo responsável por gols que garantiram importantes vitórias para o time merengue. A sua habilidade técnica, inteligência de jogo, capacidade de driblar e fazer assistências, acima de tudo, seu faro de gol tornaram um jogador admirado por torcedores e jornalistas ao redor do mundo. Rodrigo se consolidou como uma das maiores promessas do futebol mundial, sendo constantemente convocado para a seleção brasileira e visto como uma das apostas para o futuro do futebol internacional. No entanto, apesar do sucesso, Rodrigo não tem sido titular absoluto no Real Madrid, uma equipe que, devido à sua enorme qualidade e profundidade, tem uma concorrência interna feroz. A presença de outros astros, como Vinícius Júnior, Luka Modric, Toni Kroos e outros nomes de peso, coloca Rodrigo em uma situação delicada em termos de espaço no time titular. Isso gerou algumas especulações sobre o futuro do atacante no clube espanhol. Apesar de seu enorme potencial, a necessidade de ter mais minutos em campo para continuar seu desenvolvimento e alcançar um protagonismo mais constante pode ser um dos fatores que leve Rodrigo a avaliar outras opções no mercado. Esse cenário cria uma janela de oportunidade para clubes como o Corinthians, que, ao observar a situação do jogador, veem uma chance de ouro para trazer Rodrigo de volta ao Brasil e fazer dele uma peça-chave em seu projeto esportivo. O Corinthians, como um dos clubes mais tradicionais e populares do Brasil, sabe que a contratação de um jogador como Rodrigo não traria apenas qualidade técnica, mas também um retorno estratégico em termos de visibilidade e marketing. O clube paulista, após um período em que enfrentou desafios em termos de competitividade e desempenho, tem se empenhado para renovar seu elenco, aumentar seu poder de atração no mercado e conquistar títulos de grande importância, como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. O nome de Rodrigo, com toda a sua notoriedade e popularidade, seria um grande trunfo para o Corinthians não apenas dentro de campo, mas também em termos de marca. A chegada do atacante poderia reverter o cenário financeiro do clube, atraindo novos patrocinadores e elevando ainda mais a audiência de jogos e campanhas publicitárias. Além disso, sua popularidade no Brasil e sua conexão com a seleção brasileira podem garantir ao Corinthians um retorno imediato, não apenas em termos esportivos, mas também financeiro. Para o Corinthians, a negociação envolve uma série de desafios financeiros. O Real Madrid, como um dos maiores clubes do mundo, possui uma estrutura financeira robusta e dificilmente liberaria Rodrigo sem uma compensação significativa. Isso significa que o Corinthians precisaria ter uma estratégia muito bem definida para viabilizar essa transferência, algo que envolve uma combinação de recursos próprios, patrocínios e possíveis parcerias comerciais. O valor de mercado de Rodrigo é altíssimo, e o clube paulista precisaria recorrer a outras fontes de financiamento para garantir o sucesso da operação. Nesse sentido, o Corinthians já demonstrou que está disposto a fazer investimentos pesados para reforçar seu elenco com jogadores de alto nível. Em ocasiões anteriores, o clube obteve êxito em negociações difíceis, e a chegada de Rodrigo, por mais desafiadora que seja, não é vista como algo completamente fora do alcance do clube. Além do aspecto financeiro, a negociação envolveria questões de projeção de carreira para o próprio Rodrigo. Apesar de seu sucesso no Real Madrid, o jovem atacante tem a oportunidade de se tornar a estrela de um clube de peso no Brasil,
algo que poderia significar um novo ciclo para sua carreira. A promessa de se tornar o protagonista de um time histórico como o Corinthians, com uma base de torcedores apaixonados e uma grande responsabilidade em termos de conquistas, é uma proposta atraente para qualquer jogador. A possibilidade de brilhar novamente em um cenário onde ele teria mais minutos em campo e poderia liderar um time em busca de títulos de grande relevância pode ser um atrativo irresistível. Além disso, sua presença em um time brasileiro poderia fortalecer sua posição na seleção brasileira, algo que certamente seria um ponto positivo em sua decisão. O futebol brasileiro, embora ainda enfrentando desafios de competitividade com as ligas europeias, ainda é considerado um excelente ambiente para o desenvolvimento de jovens jogadores, e Rodrigo poderia usar sua passagem pelo Corinthians para se consolidar ainda mais como uma estrela internacional. Dentro de campo, Rodrigo seria uma peça fundamental para o Corinthians. Sua versatilidade e habilidades ofensivas o tornam uma adição de imenso valor para qualquer time. Ele pode atuar tanto como ponta, devido à sua velocidade e drible, quanto mais centralizado, criando jogadas e finalizando com eficiência. A dinâmica ofensiva do Corinthians, que nos últimos tempos tem sofrido para criar jogadas de grande qualidade e marcar gols, seria completamente transformada pela presença de Rodrigo. Ele não só agregaria na criação de jogadas e no poder de finalização, mas também poderia ser um jogador decisivo em momentos de grande pressão, como já demonstrou em sua carreira no Real Madrid. Além disso, sua mentalidade vencedora, forjada em um dos clubes mais exigentes do mundo, seria um exemplo para os demais jogadores do elenco, principalmente os mais jovens. Rodrigo tem a experiência de jogar em um clube de nível mundial e em competições de altíssimo nível, e sua liderança poderia ser crucial para o desenvolvimento e maturação dos jogadores mais jovens do Corinthians. A chegada de Rodrigo ao Corinthians também representaria um marco histórico para o futebol brasileiro. Ele é um dos jogadores mais talentosos da nova geração de jogadores brasileiros, e seu retorno ao Brasil seria uma grande conquista para o futebol nacional. A presença de uma estrela como Rodrigo poderia não apenas elevar o nível do futebol no país, mas também atrair mais olhares internacionais para o Campeonato Brasileiro, algo que já vem acontecendo com o aumento da presença de grandes jogadores no futebol nacional. O retorno de Rodrigo ao Brasil poderia gerar um efeito positivo em outros jogadores jovens que também sonham em jogar no exterior, mas que se sentiriam mais atraídos a continuar suas carreiras em casa, sabendo que o Brasil ainda pode ser um destino atraente para estrelas internacionais. Em termos de marketing, a contratação de Rodrigo seria um feito grandioso. O Corinthians, com sua grande base de torcedores e sua importância no cenário esportivo, sabe que a chegada do atacante brasileiro poderia gerar uma enorme onda de atenção, não apenas no Brasil, mas também internacionalmente. O Corinthians, por sua história e peso no futebol mundial, já tem uma enorme visibilidade, e a chegada de Rodrigo só intensificaria esse fenômeno. A mídia, que acompanharia de perto essa negociação, colocaria o clube novamente no centro das discussões sobre o futebol mundial, algo que traria um retorno considerável tanto em termos de vendas de camisas quanto na atração de novos patrocinadores. A negociação, sem dúvida, seria difícil e desafiadora, mas o impacto que a chegada de Rodrigo ao Corinthians teria não pode ser subestimado. Ele não só daria ao clube uma qualidade técnica enorme, mas também seria um símbolo de um novo ciclo, no qual o Corinthians poderia novamente lutar pelas grandes conquistas do futebol nacional e internacional. Para o jogador, a oportunidade de ser o grande nome em um time como o Corinthians, e o espaço para crescer e se destacar ainda mais, representaria um novo capítulo em sua carreira, talvez o mais importante de sua trajetória. Com tudo isso, a possível chegada de Rodrigo ao Corinthians em 2025, apesar de ser um desafio, representa um dos maiores movimentos que o futebol brasileiro já viu, capaz de alterar os rumos de um grande clube e do próprio futebol no Brasil.